Olá, amigos. Para quem não me conhece, o meu nome é Walter Marcos Knesel Birkner. Eu sou sociólogo e estou aqui para falar sobre aspectos do desenvolvimento de Santa Catarina, novamente, através deste canal chamado SC Think Tank, ou seja, Santa Catarina Think Tank. Lembrando que nos vídeos que tenho gravado, tenho mencionado o fato de que o estado de Santa Catarina tem se tornado um polo muito atrativo de investimentos e de pessoas, e a princípio atribuo isso aos índices favoráveis de desenvolvimento que têm sido disseminados, sobretudo pela internet, né? De uma maneira muito intensa, seja do ponto de vista da estatística, seja também do boca a boca, que vai difundindo as informações sobre Santa Catarina e difundindo, por extensão, a imagem que Santa Catarina atrai, o interesse que desperta, tanto em investidores quanto em pessoas que vêm para Santa Catarina em busca de melhores condições de vida. E esses índices de desenvolvimento são o resultado, relembro aqui do que tenho afirmado, são o resultado do capital social, que, por sua vez, também são o produto de um fator antecedente, inicial e primordial, que é o nosso capital social, ou seja, o conjunto de elementos marcados por solidariedade, associativismo, diálogo, responsabilidade pela coisa pública, confiança interpessoal e cooperação. Em 1861, um jovem aristocrata de 19 anos de idade, então, da aristocracia russa, chamado Pyotr Kropotkin, decidia se alistar no exército do czar Nicolau, saindo da sua zona de conforto, e foi servir na Sibéria, que no século XIX era um lugar inóspito, porque extremamente frio, né? É o norte da Rússia. E ao viver aquela experiência na Sibéria, ao chegar na Sibéria e ao passar a viver na Sibéria e também conviver com as pessoas, com os camponeses siberianos, ele se fez repetidamente a seguinte pergunta: afinal de contas, o que explica a sobrevivência dessas pessoas? Essa pergunta latejou na mente de Kropotkin durante um bom tempo. E Kropotkin acabou se tornando um geógrafo e filósofo também, e um pensador político, uma referência importante tanto para o anarquismo, para o movimento anarquista na Europa do século XIX, quanto também na biologia evolutiva. Afinal, a experiência na Sibéria o levou a escrever um livro, o seu livro mais conhecido, chamado Ajuda Mútua, um fator de evolução. E esse livro é uma crítica muito interessante contra os darwinistas sociais da época, que, de maneira geral, insistiam na tese de que o que explica a evolução das espécies, inclusive da evolução humana, seria a luta sangrenta pela vida. E a gente poderia traduzir aqui pelo termo competitividade, e exclusivamente pela competitividade mais feroz possível. E essa pergunta norteia a reflexão no livro Ajuda Mútua, um fator de evolução,
E esta pergunta, nós poderíamos transmutá-la da tragédia à fortuna, sem comprometer a virtude da resposta, fazendo a seguinte pergunta: afinal de contas, o que faz com que as pessoas do oeste de Santa Catarina tenham conseguido, ao longo do tempo, promover o desenvolvimento da região oeste de Santa Catarina, que é uma região virtuosa, dinâmica economicamente, não só economicamente, culturalmente. Poderíamos também perguntar como as pessoas das cidades do Vale do Itajaí não apenas ajudam, fomentam o capital humano e ajudam a promover o desenvolvimento das suas cidades, como também reagem rapidamente, demonstrando muita força de vontade em momentos de tragédias naturais, como as enchentes, as enxurradas, os ciclones, os tornados, esses eventos que, para dizer o mínimo, interrompem o curso normal da vida das pessoas. Pois bem, a resposta pode ser a mesma resposta que Kropotkin encontrou para responder como as pessoas sobreviviam àquela condição inóspita da Sibéria do século XIX. A resposta de Kropotkin é a cooperação. Ora, é possível enaltecer a força de vontade das pessoas, tanto para entender a resposta que Kropotkin deu em relação à Sibéria, quanto ao desenvolvimento econômico do oeste de Santa Catarina, baseado na cooperação, assim como a força de vontade que as pessoas demonstram ao resolverem as suas vidas, retomarem as suas vidas após as tragédias naturais. Então, a força de vontade é um elemento, a princípio, uma demonstração de capacidade de vontade individual e até instintiva. No entanto, é preciso dizer que a força de vontade que as pessoas demonstram também tem uma relação causal com um elemento de ordem moral coletivo. A força de vontade das pessoas faz parte de um constrangimento positivo, que é a força da coerção, da pressão, da influência da comunidade sobre os indivíduos. E o fato é que também a força de vontade dos indivíduos, embora, repita, que tenha uma conotação individual e talvez até instintiva, dependendo do ponto de vista, eu insisto nisso, é produto de uma cultura comunitária que o oeste de Santa Catarina demonstra, tanto quanto o Vale do Itajaí e, de maneira geral, o povo de Santa Catarina. Porque os nossos bons exemplos, felizmente, estão bem distribuídos ao longo do estado, em todos os cantos, e no centro também. E essa cultura comunitária, que nós podemos traduzir aqui pelo conceito de capital social, é a que impulsiona a força de vontade dos indivíduos e os leva a construir e ou reconstruir escolas, bibliotecas, empresas e cooperativas. Pois bem, falando em cooperativa, em cooperação e em civismo, que são elementos do capital social, em 2018, o portal do cooperativismo de crédito no Brasil trazia uma informação importante, mostrando que São Paulo, a cidade de São Paulo, era, naquele momento, a segunda cidade com maior número de cooperados do Brasil. Pois bem, a primeira cidade com maior número de cooperados do Brasil, naquele momento, em 2018,
era Blumenau, Santa Catarina. Atualizada a informação para 2022, essa mesma fonte, o portal do Cooperativismo de Crédito do Brasil, reafirma essas posições. Era possível, inclusive, deduzir em 2018 que, passados os anos, o município de São Paulo, que tem mais de 12 milhões de habitantes, passaria a ser o primeiro colocado. No entanto, a cidade de Blumenau permanece em primeiro lugar, com um número impressionante de mais de 270 mil cooperados, de uma população de 380 mil habitantes, ou seja, tem mais de 70% da população do município que é vinculada a algum sistema de cooperativismo. E aí, o interessante é que nessa lista das 10 primeiras cidades, além de Blumenau, depois vem São Paulo, Porto Alegre, em quarto lugar aparece Joinville. E depois aparece nessa lista dos 10 ainda, que reúne Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, também ainda reúne mais 2 cidades catarinenses, Chapecó e Itajaí. Então são 4 cidades catarinenses no top 10 das 10 cidades com maior número de cooperados no Brasil. Das 10, repito, 4 são catarinenses. E o primeiro lugar é ocupado por uma cidade de Santa Catarina. Pois bem, a boa nova é que o cooperativismo, o movimento do cooperativismo cresce em todo o Brasil e cresce de maneira notável, ano após ano, de maneira extraordinária. O Brasil tem atualmente, os dados são de 2022, 20 milhões e 500 mil cooperados. Isso significa praticamente que 10% da população brasileira já participa, já está associada a algum sistema de cooperativismo. Isso é extraordinário. E é um exemplo que vem de experiências históricas, sobretudo de estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também Paraná, que criaram várias cooperativas, inclusive cooperativas de crédito, e o sistema de cooperativismo tem se espalhado pelo Brasil de maneira intensa, o que é uma boa notícia. Inclusive, se pegar aqui o Mato Grosso do Sul, logo a sudoeste, também cresce rapidamente, tanto é que Campo Grande é uma das 10 cidades que mais tem cooperados no Brasil, né? Capital do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também em ascendência, assim por diante. Então, esse fenômeno é muito bom. Na verdade, ele é extraordinariamente bom, porque ainda poderemos falar sobre o cooperativismo de maneira mais específica, mas não é difícil afirmar nem aceitar o fato de que o sistema de cooperação, através das cooperativas, oferece inúmeras vantagens, não apenas do ponto de vista econômico, mas também produz, reforça e reproduz uma cultura baseada em elementos constitutivos do capital social. Outra informação, em 2015, numa reportagem do Diário Catarinense, dentro de um encarte que teve uma série de 4 encartes dominicais, saiu no Diário Catarinense, saiu no jornal A Notícia, saiu no jornal de Santa Catarina. Era um encarte justamente sobre o cooperativismo em Santa Catarina. E, estendendo a notícia, a informação revelava que em 2015 São Paulo era o estado com o maior número de cooperados no Brasil. Tinha cerca de praticamente 3 milhões de cooperados no ano de 2015, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 2 milhões e quase 2 milhões e 100, e Santa Catarina em terceiro lugar, com 1 milhão e 900 mil cooperados. Ora, naquele momento, proporcionalmente, Santa Catarina já estava em primeiro lugar, porque 1 milhão e 900 mil pessoas, naquele momento, representavam algo em torno de 31% da população catarinense em 2015, há
não mais do que 8 anos atrás. Ora, o, o portal do Anuário do Cooperativismo no Brasil, que tem dados atualizados até 2022, informa o seguinte, que nesse ano de 2022, o estado com maior número de cooperados no Brasil passa a ser Santa Catarina. Santa Catarina, em 2022, registrou 3.925.000 cooperados, o que representa 53% da população catarinense. O segundo lugar é do Rio Grande do Sul, que também continua crescendo de maneira também notável, embora Santa Catarina tenha assumido a liderança. O estado do Rio Grande do Sul, que pode-se dizer é uma espécie de berço do cooperativismo no Brasil, aqui junto com Santa Catarina. E o fato é que a primeira cooperativa de crédito no Brasil foi fundada numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis. Ainda falaremos mais sobre isso. Representando, então, 31% da população dos gaúchos. Em terceiro lugar, São Paulo, que praticamente não aumentou o número de cooperados, continua na faixa dos 3 milhões. E o Paraná ascendendo rapidamente. Então, São Paulo significa, o número de cooperados significa um percentual de 6%. Já no Paraná, o Paraná vem logo atrás, numa crescente, com 2.950.000 registros de cooperados, o que significa 26% da população do estado do Paraná. Então, provavelmente, a continuar nesse ritmo, já no ano de 2023, ano corrente, o Paraná deve passar o estado de São Paulo, numericamente. Pois bem, voltando aqui ao caso de Santa Catarina, em relação ao cooperativismo, é importante lembrar, primeiro é importante dizer o quanto a cultura é capaz de produzir riqueza, é capaz de promover o desenvolvimento. Capital social promove desenvolvimento. O cooperativismo é um efeito, é um produto do capital social do estado de Santa Catarina, que representa atualmente, em termos econômicos, 11% do PIB do estado de Santa Catarina. 11% do PIB do estado de Santa Catarina é mais ou menos como pegar duas cidades importantíssimas do ponto de vista econômico, Chapecó e Blumenau, e tirar essas duas cidades do mapa de Santa Catarina. Só para a gente ter uma ideia da importância que representa o cooperativismo, tanto do ponto de vista político, cultural, em função do associativismo, da prática do associativismo, assim como do ponto de vista econômico, gerando oportunidades, empregos, renda, promovendo a riqueza e o desenvolvimento desconcentrado, até porque o oeste de Santa Catarina é uma região economicamente dinâmica e ajuda a dar uma configuração para Santa Catarina que ainda é única no país, ou seja, de ter uma melhor distribuição demográfica e, inclusive, econômica. Bom, isso me permite enfatizar aqui a minha tese de que o fator original, explicativo do desenvolvimento do estado de Santa Catarina, marcado pela força do capital humano, que gera produtos que geram índices favoráveis de desenvolvimento e que atraem investimentos de pessoas, é justamente o capital social. Repito, ponto de partida explicativo para o entendimento sobre o desenvolvimento de Santa Catarina. Ok, então, lembrando que já foi dito aqui em outra ocasião, de que no século XIX, orientado por um pensador francês conhecido como Conde de Gobineau,
Dom Pedro II incentivou a vinda de italianos do norte da Itália, de alemães, de ucranianos, de poloneses. Inclusive, o Estado, a nação polonesa tem 10% do seu PIB também constituído pelo cooperativismo. Então, esses colonos, com uma mentalidade de comunidade baseada em relações de cooperação, confiança, associativismo e solidariedade, preocupação com a coisa pública, e assentados na pequena propriedade, que permite mais facilmente o desenvolvimento de relações comunitárias. Esse pessoal é um fator explicativo para entender o desenvolvimento de Santa Catarina, e por isso isso me autoriza a usar a metáfora de que Santa Catarina não é a bola da vez. Santa Catarina, como bem sabe, porque conhece de números, o professor José Omildo Santos, um abraço, Omildo, que além de professor de matemática é também um jogador de sinuca de tirar o chapéu, trocadilho com Rui do Chapéu, né? Santa Catarina não é simplesmente a bola da vez. Pela sua trajetória histórica, isso nos permite dizer que Santa Catarina é a bola 8, e a gente se vê provavelmente na próxima semana. Até lá!